Fala, meus alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Química. Bom, na aula de hoje nós vamos corrigir a nossa prova do quarto bimestre. Então, vamos lá. Primeira questão. Submetendo uma mistura de gás hidrogênio e gás cloro à radiação ultravioleta, ocorre reação em cadeia. Poderíamos esquematizar duas fases na reação. Indique a alternativa incorreta. Então, tem as duas fases de reação e ele quer saber a incorreta. Bom, primeiro aí, ó, ocorre ruptura homolítica da molécula de Cl2? Sim, ocorre uma homólise na presença de luz e cada um vai ter lá o seu par de elétrons. Então vai ficar essa bolinha aqui indicando a formação de radicais livres. Então é uma homólise. A formação de radicais livres? Sim. Então é a formação de radicais livres. O gás cloro é fotoquimicamente ativo? Sim, ele é fotoquimicamente ativo porque ele vai romper ali, vai formar radicais livres na presença de luz. Na cisão da molécula de Cl2, um dos átomos fica com um par eletrônico? Não, cada um vai ter seu elétron lá, compartilhado. Por quê? Porque eles têm a mesma eletronegatividade. Então, essa é a resposta alternativa incorreta. Não se formam íons nesse processo? Sim, não se formam íons, formam radicais livres. Então, a resposta é a letra D. Segunda questão. As margarinas são gorduras vegetais resultantes da hidrogenação parcial de óleos vegetais insaturados, em presença de níquel como catalisador. O processo citado acima pode ser classificado como uma reação de, hidrogenação na presença de níquel como catalisador de um composto insaturado, trata-se de uma reação de adição, certo? A gente sai de um composto insaturado para um composto saturado. Hidrogenação é uma reação de adição. Questão 3. A classificação das reações acima é, respectivamente, a primeira aí, nós temos uma reação de eliminação. Nós vamos eliminar os dois cloros, que vai se juntar a esse zinco. A segunda é uma reação de adição. Nós vamos quebrar a dupla ligação entre esses dois carbonos e um cloro vai para esse carbono e outro cloro vai para esse carbono para estabilizar a molécula. Bom, a terceira questão aí. A terceira questão é desidratação. Então, a gente está retirando água. Então, tirando aqui OH mais um hidrogênio daqui desse carbono, nós temos uma desidratação. Então, eliminação. E a última questão é uma questão de... última equação é uma equação de substituição, uma reação de substituição, porque a gente vai substituir um hidrogênio desse benzeno por um cloro e mais o HCl. Então sai de um produto, de um reagente para formar dois produtos, tá? Então a resposta certa é eliminação, adição, eliminação e substituição, certo? A transformação do propano 1-ol em propileno constitui uma reação de... Então, ele vai tirar a água, OH, com esse hidrogênio, vai gerar uma dupla ligação. Então, se a gente sai de um composto saturado para gerar um insaturado, é uma eliminação. Mas é uma eliminação o quê? Desidratação, porque está retirando a água e gerando o propileno. Então, a resposta é a letra D. Questão 5. Os álcools são compostos que apresentam muitas aplicações no nosso cotidiano. O etanol, obtido pela fermentação da sacarose da cana-de-açúcar, é o mais conhecido e amplamente utilizado. Os demais álcools são obtidos de maneira sintética e apresentam importantes aplicações industriais. A seguir está representada a reação de hidratação de um alceno, então hidrocarboneto insaturado, em meio ácido na síntese de um álcool. Analisando essa reação acima, o álcool obtido como produto principal dessa reação, segundo Markov-Nikov, é o... Então, na reação aí de hidratação de um alceno, então a gente vai fazer a adição de água e hidratação, adicionar água em um composto insaturado, em um alceno. E o que a regra de Markov-Nikov diz? Que o hidrogênio ele é adicionado ao carbono mais hidrogenado. Então, quando a gente quebra aqui a dupla ligação, o hidrogênio da água ele vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado dessa dupla ligação. Então, o hidrogênio vem para esse carbono aqui da ponta e o OH vem para esse segundo carbono aqui. Então, o composto que vai ser gerado é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que a gente conta da direita para a esquerda porque o OH está para a direita.
Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a hidroxila está na posição 2, então é o hexan 2-ol, certo? Então esse vai ser o nome do álcool gerado. Questão 6. Classifica as reações abaixo. Então ele quer saber se as reações abaixo são de adição, se é de substituição ou se é eliminação. A primeira aí, ó, a gente está saindo de um composto insaturado para um composto saturado, com a adição de hidrogênio. Então isso aqui é uma hidrogenação. Então é uma reação de adição. A segunda é uma reação de eliminação, desidratação. Nós estamos retirando água, saindo de um composto saturado para um composto insaturado. Então é eliminação. E o terceiro, nós temos uma reação de substituição. Então a gente está substituindo um hidrogênio, tá, desse carbono. E aí tem geração de HBr também, porque vai ficar livre e vai se ligar ao hidrogênio também. Então vai ficar HBr mais esse composto. Então é uma substituição, tá? Então adição, eliminação e substituição. Questão 7. Com relação às reações químicas 1 e 2, pode-se afirmar que são respectivamente reações de... Então mais uma vez aí classificar as reações. Quebrei uma ligação dupla, saí de um composto insaturado para um composto saturado, onde entrou aqui um bromo para esse carbono e outro bromo para esse outro carbono. Então é uma reação de adição. E esse aqui de baixo, quando a gente gera dois produtos e está sendo substituído aqui um hidrogênio, então é uma reação de substituição. Questão 8. Cite pelo menos 3 exemplos de reações para cada tipo de reação orgânica. Então, para cada tipo, adição, substituição, eliminação, eu queria que vocês citassem 3 exemplos de reações. Então, vamos lá. Adição, hidrogenação, hidratação e halogenação. Substituição, nitração de benzeno, sulfonação de benzeno, halogenação de alcanos. Então, nós temos aí algumas reações de substituição. E eliminação, nós temos desidratação, dehalogenação, desidratação em álcools. Então, são alguns tipos de reações de eliminação. Questão 9. O composto conhecido como trinitrotolueno, TNT, representado aqui nessa figura, é um sólido cristalino amarelo, poderoso e explosivo utilizado para fins militares na expulsão de jazidas minerais. Este composto pode ser obtido a partir do benzeno, através de reações de substituição, nitração e alquilação. Qual das duas reações de substituição, nitração ou alquilação, deve ser realizada primeiramente para a obtenção do trinitrotolueno? Justifique. Então, primeiro, nós temos que fazer a alquilação. E quando a gente faz a alquilação, o CH3 vai entrar aqui nessa posição. Depois, ele vai orientar os grupos nitro para as posições orto e para, porque o CH3 ele é um orientador orto-para. Então, primeiro nós fazemos a alquilação para poder orientar os grupos nitro na posição orto e para. Então, essa é a nossa resposta. E a última questão, a desidratação dos álcools segue a regra de Zaitsev. Explique como funciona a regra de Zaitsev. Então, essa regra aí ocorre para desidratação de álcools, né? Onde a gente vai tirar ali o hidrogênio do carbono menos hidrogenado do carbono vizinho, onde está ligada a minha hidroxila, o OH. Então, essa é a nossa resposta. Então, o hidrogênio que vai sair ali para poder tirar a água, ele vai sair do carbono vizinho ao carbono onde está ligada a minha hidroxila. Certo? Bom, então essa foi a correção da nossa prova do 4º bimestre. E na próxima, a prova final é a prova de recuperação. Prova final, 4º bimestre, prova de recuperação, matéria do ano todo. Certo? Bom final de ano para todos. Tchau!